Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. Meu nome é Rafaela e a nossa ideia é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os frutos do Espírito Santo. Na semana passada eu falei um pouco sobre os dons do Espírito Santo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os frutos. Lembrando que eu estou usando como referência esse livro aqui da irmã Amália, onde Nossa Senhora das Lágrimas aparece para ela e fala um pouquinho sobre esse assunto. Nossa Senhora fala que a árvore se conhece pelos seus frutos. Então, para saber se uma pessoa tem ou não os dons do Espírito Santo, é necessário ver se a gente encontra nela os seus frutos. E o primeiro fruto do qual ela nos fala é a caridade, ou seja, o amor. A alma que tem caridade, tudo que ela faz por Deus, ela sente que é agradável. Ela não vê problema, ela sente prazer em se sacrificar pelo outro. E Deus fica feliz em ver esse movimento na alma, porque ele percebe que quando uma alma sabe se sacrificar pelo próximo, ela não só ama o próximo verdadeiramente, mas ela também o compreende. Afinal de contas, ele veio para cá e sofreu, se sacrificou por nós. E como que a gente faz para saber se possuímos esse fruto? Basta fazer a seguinte pergunta: eu amo mais a Deus do que a mim mesmo? Eu amo mais a vontade de Deus do que a minha vontade? Eu sou capaz de amar a Deus mesmo na enfermidade, na tribulação ou na humilhação? Então, se a resposta for não para uma dessas perguntas, significa que eu não tenho em minha alma o fruto da caridade. Vamos nos lembrar que Jesus fala: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E Nossa Senhora nos exorta a todos os dias, o tempo todo, trabalhar pela nossa santificação. É o mais importante que podemos fazer. E no final desse capítulo, a respeito do fruto da caridade, ela nos diz que se estivermos sempre em busca desse fruto, ela nunca deixará de estar ao nosso lado. E o próximo fruto é o santo gozo. E em que consiste esse santo gozo? Significa sentir entusiasmo pela glória de Deus. Os santos, todos eles tiveram esse fruto vindo do Espírito Santo, tanto que todos eles falavam quão bom é trabalhar por Deus, quão bom é trabalhar para Deus. São pessoas que têm alegria em difundir a mensagem do Evangelho, em espalhar pelas almas a ideia do reino de Cristo. Em muitas almas, a gente mesmo pode ver uma certa frieza nesse sentido. Então é correto dizer que nelas não habita o Espírito Santo. Quando uma alma é iluminada pela luz do Espírito Santo e sente esse ardor em conseguir mais almas para Deus, é possível perceber nela que ela sente alegria em se sacrificar por essa glória. Ao passo que quando a pessoa não tem essa luz do Espírito Santo, ela não só sente uma frieza, mas quando ela faz alguma coisa pelo reino de Deus, ela faz por pura obrigação, não por sede de almas, apenas para que as pessoas possam dizer que elas estão no caminho certo, estão fazendo a coisa certa, ou para as pessoas dizerem, ou para ela se sentir bem consigo mesma. E Nossa Senhora faz uma analogia com a luz de 100 velas. Ela diz que uma alma que está em estado de graça tem a luz de 10 velas. Porém, uma alma que conhece quão bom é trabalhar pela glória de Deus, ela ilumina o mesmo que 100 velas. Diferença, né? Será que você prefere ter a luz de 10 velas ou de 100 velas? Será que você tem na sua alma essa sede por conquistar mais almas para o reino de Deus? Essa é a medida para saber se você possui ou não o fruto do santo gozo. E ela encerra esse capítulo nos lembrando que Jesus encontra as suas delícias em estar com os filhos dos homens. E ela pergunta: será que a gente também encontra as nossas delícias estando com Jesus? Será que nós também nos deliciamos em sacrificar-nos por Ele? É assim que ela termina esse capítulo, fazendo esse questionamento. E o terceiro fruto é o fruto da paz. O fruto da paz, ele é capaz de trazer para a gente uma consciência tranquila. Consciência essa que nos ajuda a ter forças para trabalhar pelo reino de Deus. E aqui o exemplo que ela nos traz para saber se temos ou não esse fruto em nossa alma é a de um barqueiro que está no meio do mar e de repente aparece uma grande tempestade. E ele pensa: se meu barco afundar, estou em paz. Se eu morrer hoje, eu sei que vou ver a Deus. E aí eu pergunto: será que você é capaz de falar com esse barqueiro? Se eu morrer hoje, eu tenho a consciência tranquila de que cumpri com a minha obrigação e que se algum dia não cumprir, eu confessei os meus pecados e já estou em paz com Deus? Essa é a medida para saber se temos esse fruto em nossas almas. E o próximo fruto é um fruto muito saboroso ao Espírito Santo. Se trata da paciência. E é através da paciência que a gente prova o Espírito Santo que realmente o ama. E a grande prova de paciência que nós temos é o próprio Jesus. Quantas vezes ele teve a oportunidade de perder a paciência com os discípulos e não o fez? Mesmo quando eles não entendiam aquilo que ele falava, quando ele precisava repetir várias vezes,
ainda assim ele se mantinha calmo e paciente com eles. Já pensou se ele tivesse sido rude alguma vez? Talvez os discípulos tivessem deixado ele sozinho. Mas não. Como ele era calmo, paciente e amoroso, eles sentiam prazer em segui-lo. Eles queriam saber cada vez mais da sua mensagem. Ele era sempre carinhoso. Ele queria muito que eles estivessem sempre perto dele. E o amor dele era tão grande que ele sentia pena da ignorância dos discípulos. Então ele sempre explicava mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, sempre com a mesma paciência e com o mesmo carinho. E aí Nossa Senhora nos pergunta, será que a gente sabe fazer com os outros aquilo que Jesus fez com os discípulos? Quando a gente fala alguma coisa para alguém e a pessoa não entende logo de primeira, a gente tem paciência de explicar 2, 3, 4 vezes? Ou a gente já se irrita com a pessoa? Nossa Senhora deixa claro que não é a rispidez que corrige, e sim o carinho, o afeto. Ela nos lembra que todas as vezes que caímos em pecado e recorremos a Jesus pedindo o seu perdão, Ele perdoa e deixa claro que tem paciência conosco, tem misericórdia, deixa claro que sempre está nos esperando apesar do nosso pecado. Ela diz que se Ele nos passasse repreensões, muitas poucas almas seriam suas amigas, mas a sua paciência faz com que chegue primeiro a luz para que depois chegue o arrependimento. Ele sabe que cada coisa tem seu tempo. E ela deixa claro, se nós temos a obrigação de corrigir alguém, a gente precisa corrigir, não é disso que se trata. Mas na hora em que for necessário fazer essa correção, que ela seja feita com carinho, com afeto. Afinal de contas, a paciência sobrenatural faz com que a gente sinta pena daqueles irmãos que ainda não têm a luz que nós já temos. Então é necessário sim corrigir, aconselhar, mas sempre fazendo isso com muita calma, sem rispidez, fazendo o mesmo que Jesus fez com os discípulos e esperou a vinda do Espírito Santo, porque ele sabia que sem ele eles continuariam fracos, caindo em tantas faltas por conta da ignorância que eles tinham antes de ter recebido o Divino Espírito. E mais uma vez ela termina dizendo que devemos trabalhar continuamente para conseguir tais frutos, e que ela sempre estará ao nosso lado nos dando forças. O quinto fruto é o fruto da benignidade. A benignidade nos faz com que sejamos caridosos com os outros, socorrendo eles em qualquer necessidade que possa vir a acontecer. Mas não é simplesmente socorrer, é socorrer com alegria, nunca mostrando enfado porque o outro está precisando de ajuda. Porque nesse caso, ao invés de você causar a ele um alívio, uma alegria, você vai estar causando nele tristeza e vergonha. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que a gente socorra o outro por virtude e não apenas por uma obrigação. Então a ideia é que a gente sinta alegria, mesmo que isso custe muito, mesmo que isso seja um grande sacrifício. E o exemplo que ela nos dá é de Jesus preso no sacrário. Ele fica ali escondido no tabernáculo, escondido no pão, sujeito a todos os tipos de profanações, mas ainda assim ele está sempre ali nos esperando, sempre com paciência, sempre com alegria. Então é esse exemplo que a gente tem que seguir, ajudar o outro mesmo que isso muito nos custe. E mais do que isso, sem demonstrar cansaço, sem demonstrar tristeza, sem demonstrar para a pessoa o quanto aquilo está custando. Senão não adianta de nada. E o outro exemplo que ela nos dá é o exemplo das bodas de Caná. Jesus não faz só porque é convidado, ele vai para fazer a alegria daqueles noivos. E aí ela nos lembra quantas vezes a gente deixa o outro triste porque a gente fala, isso não me compete. Quantas vezes nós pensamos só em nós mesmos, sem pensar na alegria, no alívio que a gente pode trazer para o outro. E hoje em dia é muito fácil a gente não usar o fruto da benignidade com o outro, ainda mais com esses discursos que vemos por aí, de que devemos pensar só no nosso bem-estar, só no nosso lado, só no que nos causa agrado. Será que essa é uma postura que agrada a Deus? Devemos nos lembrar que mesmo que sejamos censurados por fazer o bem, não devemos dar ouvidos. Afinal de contas, todas as vezes que uma alma resolve fazer algo bom, o inferno inteiro se levanta contra ela. E muitas vezes, o inferno pode se levantar através de críticas. E como é difícil a gente levar uma crítica, receber uma crítica, a gente se sente tão mal, e o diabo sabe disso. Então ele usa isso contra a gente para que a gente fique sempre na nossa, sempre evitando fazer aquilo que vai chamar muito a atenção dos outros, principalmente se for chamar uma atenção negativa, principalmente se for para ouvir uma crítica. Então vamos tomar sempre muito cuidado com isso, prestar atenção e lembrar que o que importa é fazer sempre a vontade de Deus. Lembrar que o que importa é fazer o bem, mesmo que isso nos custe. Nossa Senhora encerra dizendo que esse fruto é muito agradável a Deus, já que ele é todo benigno, e que se a gente se esforçar para conseguir adquirir esse dom, ela jamais nos abandonará. E o próximo fruto é o fruto da bondade. Eu confesso que esse aqui me assustou um pouco, porque Nossa Senhora explica que há uma grande diferença entre a bondade natural e a bondade sobrenatural.
A bondade sobrenatural faz com que a gente seja bom com os outros por amor a Deus. Já a bondade natural, ela faz com que a gente seja bom com o próximo apenas por compaixão natural. Ou até, pior ainda, muitas vezes para que as pessoas nos considerem bons. A ideia é que sejamos bondosos com todos para que possamos agradar a um só. E ser bondoso independente da resposta que o outro vai nos dar. O mundo nos ensina que se a gente for bom com uma pessoa e essa pessoa não souber retribuir, tá tudo bem a gente não ser bom mais com ele. Afinal de contas, a gente está pagando na mesma moeda. A bondade sobrenatural não. Ela faz a gente lembrar sempre que estamos fazendo aquilo por Deus. Afinal de contas, a gente só pode amar a Deus amando o próximo. E que estamos fazendo certo independente da resposta que vamos receber, independente se vamos receber uma recompensa, independente se vamos receber um obrigado ou não, vamos receber uma indiferença, uma humilhação ou até mesmo um desaforo. Então, tudo aquilo que a gente faz deve ser feito por amor a Deus. Todos os atos bons, todos os sacrifícios, e que quem não faz as coisas pensando em Deus por amor a Deus, na verdade não adianta em nada. A pessoa não vai receber como recompensa a amizade de Deus na eternidade. Então olha que pesado isso, a bondade natural ela não conduz ao céu. O que conduz ao céu é apenas a bondade sobrenatural. E aí ela pergunta, será isso difícil, caríssimas filhas? Ah, não. Ser bom por amor de Deus é suave, porque ele mesmo o disse, o meu jugo é doce e suave. E os que na verdade o conhecerem, podem dizer se o seu jugo é pesado? E aí ela nos recorda dos exemplos dos santos, que sempre falavam o quanto era bom se sacrificar por amor a Deus. E ela nos diz que se a gente pudesse contemplar por pequenos instantes o que nos está aguardando no céu, no paraíso, a gente não reclamaria tanto, a gente não acharia as coisas tão pesadas como em geral a gente costuma achar. Ela disse que se a gente soubesse o que nos espera, poderíamos dizer: quão bom é ser reto por amor deste Deus, que nos reserva uma morada eterna de delícias, se na verdade formos bons para com todos por seu santo amor. Ser bom para com todos, independente da resposta que a pessoa nos dá. E aí ela nos fala que devemos fazer um exame de consciência para ver se realmente temos ou não esse fruto, e que se a gente não tem, ainda temos tempo de pedir. E então o próximo fruto é o fruto da longanimidade. E o que significa isso? Longanimidade é saber esperar. O exemplo que Nossa Senhora nos dá é o exemplo dela mesma, que teve que ficar aqui na Terra ainda por muitos anos depois da ascensão de Jesus. Ela diz que ele sabia o quanto ela o amava e o quanto ela ia sofrer na sua ausência, mas que como a glória do Pai era mais importante do que tudo, ela precisava ficar aqui ainda na Terra na sua ausência para ajudar a igreja ali nos seus primeiros passos. Então veja bem, longanimidade é saber esperar. É diferente da paciência, que faz com que a gente saiba sofrer, saiba passar por contrariedades. E vamos deixar claro que não é só saber esperar, é saber esperar sem reclamar, saber esperar com confiança nos planos de Deus. E ela deixa claro uma coisa, aquilo que ela queria era algo muito santo. Ela queria estar na presença do seu filho Jesus, mas ainda assim a ela foi dito um não naquele momento. E ela precisou esperar com paciência, esperar com tranquilidade, esperar confiando na vontade de Deus. E aí ela dá o exemplo também de Jesus, que soube esperar 30 anos aqui na Terra para começar a sua missão. Quantas vezes a gente acaba sendo ansioso, né? Mesmo para começar a servir na igreja, às vezes a gente tem algum projeto, a gente tem sede de fazer alguma coisa, mas não sabe esperar o momento da preparação. Então também é disso que se trata. Às vezes a pessoa quer tocar na igreja, mas ela quer fazer isso sem se preparar adequadamente antes. Ela tem o sonho de ser voluntário, fazer alguma coisa, mas ela não quer passar por aquele período de espera, aquele período que vai fazer com que ela fique melhor para cumprir aquele serviço. Ela não sabe cumprir o tempo que Deus deu para ela esperar. Porque ela acha que como é para fazer um serviço na igreja, tem que ser para ontem, tem que ser na hora que ela quer. E que, na verdade, o que a pessoa está esperando é algo muito santo. E não é assim que funciona. Tudo tem o tempo de Deus. Então, para isso, a gente precisa apresentar o fruto da longanimidade. Saber esperar, sempre confiando que Deus está sempre fazendo o melhor da gente. E que Ele também espera o melhor de nós. E que, às vezes, esse tempo é necessário para que a gente consiga dar mais frutos. Quanta gente que acaba fazendo os trabalhos sempre mal feitos porque não sabem esperar a hora certa, não sabem se preparar, não sabem perguntar para o Senhor se aquela é a hora em que Ele quer que aquilo seja feito. Então veja que a longanimidade não é um fruto que tem a ver apenas com paciência, mas é um fruto que também tem a ver com prudência, tem a ver com sabedoria, e que não está ligado apenas a grandes coisas, a grandes projetos. Mas a pessoa que tem esse fruto, ela sabe esperar para falar, ela sabe escutar, ela sabe pensar antes de agir,
Então, é um fruto que se mostra o tempo todo, inclusive e principalmente nas pequenas coisas. E Nossa Senhora termina dizendo que se ela é tão rica com os dons do Espírito, a nós também esses frutos serão dados se soubermos pedir com insistência, pedir o tempo todo. Então, obviamente que não é só pedir, mas também trabalhar e vigiar, para que a gente não perca os dons, para que a gente não perca os frutos que a gente já adquiriu, foi o que aconteceu com Eva. E aí Nossa Senhora termina assim: esforçai-vos, lembrai-vos de mim, que soube esperar tantos anos nesse exílio, longe do meu amado filho, perto e longe, junto dele pelo sacramento da comunhão, longe dele, porque não o podia ver a não ser com os olhos de minha fé. Fazei como eu, esperai a hora do Senhor. Não sejais precipitadas, porque Deus, que é vosso esposo, vela por vós como por mim velou. Ela fala aqui que Deus é vosso esposo porque ela está falando para as irmãs. Mas essa mensagem que ela está dando não é válida apenas para as religiosas, né? É uma mensagem que é válida para todos nós, independente do nosso estado de vida. E o oitavo fruto é o fruto da brandura. A brandura ela faz com que a gente suporte os defeitos do próximo com mansidão, especialmente daquelas pessoas com quem a gente mais convive. Nossa Senhora nos fala que uma pessoa que tem brandura, a gente não consegue negar nada para ela, porque ela é tão doce, tão suave no falar, que a gente, mais do que se sente bem perto dessa pessoa, a gente não consegue negar nada a ela. E o exemplo que ela nos dá de brandura é o próprio Jesus. Ela nos lembra como foi que ele tratou Judas no momento da sua traição. Ele se refere a ele dizendo: amigo, a que viestes? Ele podia ter dito a Judas: tu és um traidor. Mas não, até naquele último momento ele tentou ganhar o coração de Judas com a sua brandura. E se ele tivesse sido ríspido com ele, aí sim é que ele não teria chance nenhuma de recuperá-lo. Ela nos lembra que enquanto os seus algozes o espancavam, Jesus os olhava com ternura. E mesmo em meio a tantas dores, em meio a tanto sangue, ele pediu ao Pai que os perdoasse. E ela fala que, se fosse possível, ele os abraçaria e diria: apesar de me golpear sem motivo, eu continuo a vos amar, porque eu desejo a vossa salvação e não a vossa perdição. Então ela fala que a gente não pode esquecer dos belíssimos exemplos que Jesus nos dá. E nos pergunta: é assim que a gente procede? Será que a gente sabe lidar, a gente sabe aturar os defeitos do próximo? Ou toda vez que a gente vê alguma coisa, a gente já censura a pessoa, ao invés de se compadecer dela? E aí ela dá um alerta muito importante aqui, a respeito de católicos que muitas vezes têm até comunhão diária, mas não têm paciência com os defeitos do outro. E mais do que isso, saem por aí alardeando sobre esses pequenos defeitos. Ou seja, sai propagando, sai falando mal de todo mundo à torta e à direita. E ela pede que esse tipo de pensamento jamais se aninhe em nossos corações. A gente deve fazer sempre como Jesus fez, perdoar e perdoar sempre. E como nos outros capítulos, ela termina dizendo que a gente deve pedir e se esforçar para conseguir esse fruto. E se for assim, ela sempre andará ao nosso lado nos abençoando. E o nono fruto é o fruto da fé. Nossa Senhora nos fala que sem a fé, todas as nossas obras são mortas. Ela diz que sem fé é impossível crer nas verdades ditas por Jesus à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A fé é um fruto do Divino Paráclito colocado em nossas almas lá no nosso batismo, e que essa sementinha da fé vai crescendo na medida em que a gente vai fazendo boas obras, mas que infelizmente muitos homens não sabem cultivar essa sementinha. E aí ela pergunta: quando uma planta morre, a culpa é de quem? Da semente, que era muito pequenininha, ou do jardineiro que não soube cultivar corretamente essa semente para que ela crescesse e virasse uma planta grande, bonita, cheia de frutos? E aquelas pessoas que dizem: eu não creio porque eu não tenho fé, na verdade não souberam aproveitar, regar, cultivar essa semente. Então, mais do que ter fé, é preciso ter uma fé viva, uma fé que produza frutos. E o que significa ter uma fé viva? A pessoa que tem uma fé viva, ela acredita em todas as verdades ditas pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que, portanto, esse vai ser um fruto que vai produzir mais frutos. Jesus mesmo nos fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: vai para o outro lado, e ela vai. Então é para a gente ver qual é o poder da fé, que é capaz de permitir que o homem opere até milagre. Ela diz assim: o homem de fé ardente passa por esta vida fazendo o bem, como o Divino Mestre e seus caros discípulos e apóstolos. E ela também fala uma outra coisa bem forte: ah, se tivesseis fé, como seríeis felizes ao contemplardes o divino prisioneiro em vossos tabernáculos. Então, veja, se a gente não visita Jesus no tabernáculo, se a gente não vai ao sacrário, não faz uma adoração como deveria, é porque na verdade nos falta fé. Porque se a gente tivesse essa fé,
a gente já encontraria Jesus aqui mesmo nesse vale de lágrimas. E aí ela fala que é justamente para que a gente viva a fé que Jesus resolveu se esconder num pedaço de pão. Porque afinal de contas, se ele aparecesse lá no altar em todas as missas, se a gente conseguisse enxergar ele ali de maneira visível, não teríamos nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de merecimento. Então é para que a gente possa se enriquecer no paraíso através da nossa fé que Jesus se sujeita a essa humilhação. Ele se sujeita a ficar escondido, para que a cada missa a gente possa exercitar um pouquinho mais a nossa fé. E aí ela pergunta assim, você possui fé ardente? A sua fé, ela tem dado frutos de vida eterna? Você acredita em tudo que a Santa Mãe Igreja vos ensina? Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, então você tem que resolver isso o mais cedo possível. E que se a nossa fé está enfraquecida, a gente precisa pedir muito pelo auxílio, pelo socorro do Espírito Santo, para que essa fé seja enriquecida novamente. E o próximo fruto é o fruto da modéstia. Esse fruto que tem sido tão falado ultimamente, mas que infelizmente ele tem sido falado de uma maneira muito rasa. A gente escuta falar apenas de roupas, a gente escuta muita gente falando como se esse fosse um fruto que devesse ser demonstrado apenas pelas mulheres, mas não, ele é um fruto muito mais profundo, muito mais complexo do que muita gente anda propagando por aí. Nossa Senhora nos fala que a modéstia exterior edifica o próximo. Ela nos leva para próximo de Deus. E aí ela usa aqui o exemplo de uma donzela que sabe se vestir muito bem, ao exemplo do divino crucificado. Mas mais do que saber se vestir bem, ela sabe se sentar bem, ela sabe andar bem, falar bem, ela sabe regular o tom de voz na fala, o tom de voz na risada. Então é muito mais do que uma roupa comportada, é saber regular todo o seu comportamento para não chamar uma atenção exagerada para si. E aí ela dá o exemplo dela mesma. Ela diz que sempre fez uso da santa modéstia. Veja só, o meu exterior sempre bem regulado, nunca andando depressa demais, ou rindo alto, minha voz sempre moderada, e no meio dos meus trabalhos sempre com calma, sem jamais me precipitar. Todos os que me viam ficavam edificados. Mais ainda, atraí sobre mim os olhares de Deus, que se regozija em ver seus filhos perfeitos. Amadas filhas, é assim que vós procedeis? Atraís sobre vós os olhares de Deus e os dos anjos? Quem sabe, se em vez de atrair de seus divinos olhares, os afastais com as vossas imodéstias no falar, no sentar, no andar, enfim, em tudo. Então veja, se fala muito sobre esse fruto para as mulheres, né? Como que elas devem se vestir, como elas devem se comportar. Mas e você que é homem, você está se vestindo adequadamente? Será que você se veste com modéstia? Será que você chama a atenção? Será que você chama para si olhares desnecessários? Será que você sabe se comportar corretamente? Será que o seu linguajar ele condiz com um católico? Será que ele condiz com um cristão? Será que você não tem um palavreado muito vulgar? Será que você não xinga? Será que você não fala muito palavrão? Todas essas atitudes são atitudes de pessoas que não têm modéstia. Então percebe que para a gente saber se tem ou não esse fruto, a gente precisa fazer uma análise sincera de tudo que a gente externaliza para o outro. Não só na nossa aparência, mas também no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Nossa Senhora nos lembra aqui que durante a história da Igreja, muitos santos conseguiram converter outras pessoas simplesmente com um comportamento modesto. Porque, afinal de contas, esse é um comportamento que edifica os nossos irmãos, enquanto o comportamento imodesto os escandaliza. E ela termina esse capítulo dizendo que se a gente se esforçar, ela vai ajudar a cada um com as suas bênçãos, que serão tiradas do coração santíssimo de Jesus, que é de todos os que na verdade o desejam. O 11º fruto é o fruto da castidade. Nossa Senhora diz que quem é casto consegue ver a Deus já nesse mundo. Afinal de contas, bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. E o que isso significa? Significa que Jesus só entra nos corações puros, onde não há nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de malícia. E para isso nós devemos refrear as nossas paixões e más inclinações. E aí ela nos lembra de João, que reclinou a sua cabeça no coração de Jesus. E por que isso aconteceu? Porque ele tinha horror a esse pecado. Como Jesus era puro, ele pôde perscrutar o coração de Jesus. Olha só que bonito. Então ele tinha horror a qualquer coisa que fosse impuro. E aqui ela nos explica que a impureza, ela tem as raízes no coração. É lá que nascem as paixões e tudo que pode manchar a alma. E que o Espírito Santo é capaz de abafar essas más inclinações e purificar as nossas intenções. Então aqui ela fala que mais do que pedir pelo Espírito Santo, a gente precisa vigiar tudo que passa pelo nosso coração. E precisamos expulsar de dentro dele o homem velho e deixar apenas Deus habitando lá. E que a grande guerra espiritual da qual a gente fala se trata disso.
de saber lutar, para deixar o inimigo, para deixar as paixões se afastarem do nosso coração, para abrir espaço para Deus habitar ali a cada dia mais, para que a cada minuto Ele ganhe mais espaço dentro da gente, para que um dia a gente possa alcançar o céu. E aí ela nos fala que o mais difícil é a gente conseguir expulsar o inimigo do coração, mas que a gente não pode esquecer que depois de expulso ele vai tentar entrar de volta. Só que entrar de volta vai ser mais difícil, afinal ele já vai estar lá fora. A gente precisa cuidar da nossa casa usando a arma da oração. E por fim ela fala que todos os santos souberam ouvir e obedecer aos seus superiores porque eles tinham em si o dom da pureza, porque esse dom os fazia amar, crer e adorar a Deus, e que sempre devemos pedir com instância pelas luzes do Divino Espírito Santo. E por fim o último fruto, que é o fruto da alegria. Então aqui ela já começa falando que existem dois tipos de alegria, a alegria santa e uma alegria diabólica, que é a alegria do mundo, e que essa a gente tem que evitar de qualquer maneira. Ela nos fala que um coração onde repousa o Espírito de Deus é um coração alegre. Ali é a verdadeira morada do Senhor. Afinal de contas, o nosso coração foi feito para amar o que é infinito, e não apenas o que tem fim. E que quando o coração consegue encontrar esse infinito amor de Deus, ele transborda de alegria em todas as circunstâncias. E é uma alegria tão grande que ela vai para fora da pessoa. Então ela comunica a Deus o tempo todo. E ela diz que a tristeza, ela vem do inimigo. Afinal de contas, como ele não pode mais amar a Deus, ele sempre se sente triste. E que a gente tem que sempre prestar atenção, porque afinal de contas a tristeza nos visita o tempo todo. Mas que a tristeza nada mais é do que uma tentação. Então precisamos estar sempre alertas para não ceder a ela. E ela nos lembra que a verdadeira alegria ela não vem só nos momentos tranquilos, nos momentos bons. A verdadeira alegria, ela suporta também as tribulações, ela suporta as provas, ela suporta os momentos de secura na oração. Porque um coração alegre, ele confia em Deus. Ele sabe que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, independente da circunstância. E aí ela fala que é inevitável que vez ou outra a tristeza invada o nosso coração. E ela dá o exemplo de Jesus no Getsêmani. Minha alma está triste até a morte. Eis que o Pai lhe enviou um anjo a lhe dizer, é a vontade do Pai que bebas esse cálice até a última gota. Ei-lo levantando-se generosamente, indo ao encontro dos soldados, não com tristeza, mas alegremente, por poder dar todo o seu preciosíssimo sangue para a vossa redenção. Então, às vezes em que a tristeza visitar a nossa alma, a gente precisa lembrar do exemplo de Cristo. E a gente precisa lembrar que toda tribulação que Deus nos manda é para nos fazer mais forte. A gente precisa confiar que tem um motivo. Que essa tribulação, que essa tristeza, essa dor vai fazer com que a gente cresça, vai fazer com que a gente chegue mais perto de Deus e, consequentemente, alcance o céu. Então veja que parece ser um sentimento meio contraditório, né? A gente, mesmo na tribulação, mesmo na dor, mesmo na tristeza, a gente tem que se sentir alegre. E aí Nossa Senhora pergunta, é possível sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo? E ela garante que sim, que é possível. E um outro exemplo que ela dá é o da mãe que perde o seu filho. Essa mãe chora, ela sofre de tristeza, ela sente saudades do filhinho, ela quer ele perto dela. Mas ainda assim ela se alegra, porque sabe que ele está no céu, que ele está junto a Deus. Ela sabe que agora ele é um santo. Então, mesmo triste, essa mãe está alegre. Alegre porque foi feita a vontade de Deus, alegre porque agora o seu filho está junto de Deus. E quando uma alma confia plenamente em Deus, ela sabe que todas as tribulações desse mundo têm o propósito de nos cumular de riquezas no céu. E que lá sim nós teremos uma alegria imortal. E é aqui Nossa Senhora fala, aquela pessoa que não sabe passar por tribulação sem reclamar, sem choramingar, sem ficar o tempo todo fazendo uma cena com aquilo, é uma pessoa que não tem o fruto da alegria em seu coração. Então é necessário que a gente faça essa análise na nossa alma para perceber se temos ou não esse fruto. E que se a gente ainda não tem esse fruto, a gente precisa se exercitar diariamente. E por fim ela pede que a gente sempre sirva Jesus com alegria. Porque afinal de contas, quando ele chorou na cruz, ele não chorou por ter de morrer por nós. Ele chorou por causa dos ingratos, dos cegos que não souberam aproveitar o seu preciosíssimo sangue. E que todas as vezes em que nós formos tentados pela tentação da tristeza, devemos responder com alegria, pedindo ao Espírito Santo por esse precioso fruto. Então ela termina aqui o livro nos convidando a sempre meditar nos frutos e nos dons do Espírito Santo. Ela lembra que a nossa santificação só depende da gente. Então que a gente precisa sempre pedir pela ajuda do Espírito Santo, vigiar e se esforçar para crescer a cada dia mais no caminho da virtude. E a última frase aqui do livro é a seguinte: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. E se assim fizerdes, eu sempre estarei ao vosso lado para vos ajudar. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te ajudar a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!